No Brasil, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, tem um papel crucial de definir a taxa básica de juros, a Selic, uma decisão que tem profundas repercussões sobre a economia. E neste cenário, o aumento da Selic é uma estratégia recorrente para combater a inflação, mas também traz consequências diretas para o bolso do brasileiro e para o panorama econômico de maneira geral. Em janeiro de 2025, uma nova decisão do Copom promete mexer com a economia, com grande expectativa do mercado para o aumento de 1 ponto percentual, elevando a taxa de 12,25% para 13,25% ao ano. Mas o que isso significa? Qual é o impacto real do aumento dos juros para a vida cotidiana dos brasileiros? Para entender isso, precisamos primeiro entender a lógica por trás da decisão do Banco Central. O aumento da Selic tem como objetivo principal controlar a inflação. Quando a economia está aquecida, com consumo e investimentos elevados, a tendência é que os preços subam, gerando inflação. Ao elevar a taxa de juros, o Copom torna o crédito mais caro, desestimulando o consumo e os investimentos. Isso ajuda a reduzir a pressão sobre os preços, moderando a inflação e, consequentemente, ajudando a estabilizar a economia. Contudo, embora a elevação da Selic tenha a intenção de controlar a inflação, ela também traz uma série de consequências negativas. A principal delas é o aumento dos custos do crédito. Com a Selic mais alta, os empréstimos e financiamentos tornam-se mais caros. Isso significa que para financiar uma casa, um carro ou mesmo um bem de consumo, o cidadão terá que pagar mais juros, o que reduz o seu poder de compra. Quando o crédito fica mais caro, a tendência é que as pessoas se endividem menos e consumam menos. Esse efeito é ainda mais pronunciado em um país como o Brasil, onde grande parte da população depende do crédito para realizar suas compras. Sidney Lima, economista e analista da Ouro Preto Investimentos, destaca que a política monetária restritiva, como a elevação da Selic, não só visa a estabilização da inflação, mas também tem um impacto direto nas condições de crédito e nos custos de financiamento. Esse aumento nos juros pode moderar o consumo das famílias e reduzir os investimentos das empresas, aponta Lima. Esse cenário é potencializado por um ambiente econômico mais desafiador, com a recessão ainda sendo uma realidade para muitos setores da economia brasileira. Além de desaquecer o consumo, a elevação da Selic afeta diretamente o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, do país. Tiago Ranali, sócio da CX3 Investimentos, explica que uma inflação elevada tem o efeito de concentrar a renda e punir as camadas mais humildes da população, agravando desigualdades sociais e econômicas. Além disso, a alta dos juros cria um clima de incerteza sobre o futuro, o que acaba reduzindo os investimentos e afetando a geração de empregos, completa Ranali. O impacto negativo nos negócios e no crescimento também afeta o setor privado de maneira ampla. Empresas de diversos setores sofrem com juros mais altos, principalmente aquelas que dependem do crédito para financiar suas atividades. Setores como o varejo e a construção civil são especialmente vulneráveis. As empresas mais afetadas são aquelas que têm maior dependência do crédito, como as varejistas e as do setor imobiliário, explica Paula Zogby, gerente de Research e Head de Conteúdo da Nomad. Mas mesmo empresas sem endividamento sofrem com a alta da Selic, pois o aumento do custo do dinheiro impacta o ciclo produtivo de maneira geral, gerando aumento nos preços e redução na demanda. Esse efeito de encarecimento do crédito também tem reflexos em outras áreas da economia. Segundo Ranali, a inadimplência tende a crescer com a alta dos juros. Empresas, mesmo aquelas que não possuem dívidas, podem ser forçadas a encurtar o prazo de pagamento de seus clientes, aumentando o risco de calotes. Além disso, o aumento do custo do dinheiro ao longo de todo o ciclo produtivo tende a fazer com que o consumidor final pague mais pelos produtos e serviços. Apesar de os efeitos negativos do aumento da Selic serem amplamente percebidos, há também setores que podem se beneficiar dessa elevação. Com a Selic mais alta, os investimentos em renda fixa tendem a oferecer retornos mais elevados, tornando-se uma opção atraente para investidores que buscam segurança e previsibilidade. Produtos como Tesouro Selic, CDBs,
Fundos DI e LCIs devem apresentar um desempenho melhor nos próximos meses, o que atrai mais investidores para essas opções. No entanto, para o mercado de ações, o cenário é mais desafiador. A alta da Selic torna os investimentos em renda variável menos atrativos, já que os investidores tendem a preferir opções mais seguras e com rentabilidade mais previsível. No mercado de ações, a consequência disso pode ser uma queda nos preços das ações, especialmente das empresas de setores mais sensíveis à elevação da Selic, como o varejo e a construção civil. Zogby antecipa que na bolsa o apetite por risco tende a diminuir, o que pode gerar desvalorização das ações de empresas listadas em setores mais impactados pela alta da taxa de juros. Por outro lado, alguns setores podem ver impactos positivos. Bancos e seguradoras, por exemplo, podem se beneficiar do diferencial entre os juros cobrados dos clientes e os juros pagos aos seus investidores. Esses setores tendem a ganhar com o aumento da Selic, já que a diferença entre o que eles pagam e o que recebem por meio dos juros se amplia. No entanto, fundos imobiliários são especialmente vulneráveis ao aumento da Selic. Isso ocorre porque esses fundos têm uma alta exposição aos impactos dos juros mais elevados e, além disso, enfrentam um efeito de comparação com a renda fixa, que se torna mais atraente à medida que a Selic sobe. No mercado cambial, o impacto da alta da Selic pode ser um fortalecimento do real. A elevação da taxa de juros atrai investimentos estrangeiros, que buscam aproveitar a rentabilidade mais alta oferecida pelos ativos brasileiros. No entanto, o efeito sobre o câmbio também depende de outros fatores externos, como os juros nos Estados Unidos e especialmente a situação fiscal do Brasil. O fortalecimento do real não é garantido, principalmente se o país não tomar medidas concretas para ajustar suas contas públicas. A incerteza sobre o futuro fiscal do Brasil é uma preocupação constante. Thiago Ranalli alerta para a necessidade de uma reforma na estrutura de gastos do Estado. Se não houver ajustes nas contas públicas, o que parece um bom investimento hoje pode rapidamente se tornar um risco, caso a Selic precise ser ainda mais elevada no futuro para combater a inflação ou garantir a confiança do mercado. É melhor uma taxa de juros menor, com as contas públicas em ordem, do que uma Selic alta e uma situação fiscal instável, conclui Ranalli. Em resumo, o aumento da taxa Selic é uma medida necessária para controlar a inflação, mas seus efeitos não são simples nem isolados. Ele impacta diretamente o bolso dos consumidores, aumenta o custo do crédito, desestimula o consumo e reduz o apetite por investimentos mais arriscados. Embora alguns setores se beneficiem, como o de renda fixa, a economia como um todo tende a sofrer com o aumento dos juros, especialmente no que diz respeito ao crescimento do PIB e à geração de empregos. O equilíbrio entre controle da inflação e estímulo ao crescimento econômico é um dos maiores desafios para o Brasil, e o aumento da Selic é apenas uma das ferramentas usadas para tentar alcançar esse equilíbrio. Para mais atualizações e outras notícias, curta, compartilhe e se inscreva no canal.